Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Lado Assombrado, tá? Eu me chamo Leandra. Seja bem-vindo ao canal Lado Assombrado. Eu me chamo Leandra e tenho o maior carinho em ler os relatos enviados. Se você tem um relato, me envia que eu vou ler aqui, tá? Na descrição do vídeo tem o meu e-mail. Se você tanto está no TikTok quanto no YouTube, lá na descrição você vai encontrar o meu e-mail para enviar o seu relato. Não esquece de trocar os nomes, passar pelo chat GPT ou qualquer inteligência artificial da sua preferência, tá certo? Turma do TikTok, não esquece de acessar o link direto no canal da minha bio, porque lá na minha bio você vai encontrar o link direto para o canal do YouTube e lá você vai encontrar mais relatos, tá certo? Então vamos para o relato de hoje. Não esquece também, gente, de curtir, comentar com todo carinho. Vamos fazer esse canal do YouTube crescer, porque eu dependo da monetização para continuar com esse quadro de relatos. Então, o relato de hoje é: eu cobri todos os espelhos da minha casa e só entendi o porquê 3 dias depois. Vamos ver? Oi, Li. Já troquei os nomes e passei já pelo Gemini. Olha, cada vez o pessoal está usando mais inteligência artificial. Então vamos ver. Meu nome é Patrícia, tenho 26 anos, sou de Recife. Já visitei Recife. E o que vou contar aqui durou exatamente 11 dias. 11 dias que me ensinaram que tem coisa que a gente não deveria ver. E que quando você vê, não tem como desver. Então vamos ver aqui, né? O espelho do brechó. Gente do céu, já sei que vem coisa. Amo um brechó, mas tenho um receio grande. Vamos lá. Tudo começou com um espelho. Comprei no brechó do centro de Recife, numa tarde de sábado. Moldura de madeira, escura, trabalhada, formato oval. Daqueles espelhos antigos que parecem ter histórias do que a gente não consegue imaginar. Paguei barato, achei bonito. Levei para o apartamento, passei ali um lustramóvel e já pendurei no corredor. Naquela noite, antes de dormir, passei pelo corredor no escuro para buscar água na cozinha. Parei na frente do espelho sem querer e vi meu reflexo me olhar de volta 1 segundo antes de eu parar. Fiquei imóvel. Tentei racionalizar. Tipo, oi? O que está acontecendo? Né? Sei lá, olho cansado, escuro do corredor pregando peça. Me aproximei devagar. O reflexo me acompanhou normalmente, em sincronia, como o reflexo faz. Fui dormir convencida de que havia imaginado ou que algo estava acontecendo por reflexo. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez eu estava parada, completamente parada, olhando para o espelho no escuro. Gente, corajosa. Mulher, tu queria ir tirar a prova, né? E o reflexo, por um intervalo pequeníssimo, menor que 1 segundo, piscou antes de mim. O que eu comecei a notar foi que, com o passar dos dias seguintes, eu comecei a prestar atenção. De dia, com luz, o espelho era normal, reflexo perfeito, em sincronia, sem nada fora do lugar. À noite, ali era diferente. Não sempre, não toda vez que eu passava, mas com uma frequência suficiente para eu começar a anotar num caderno data, horário, o que havia visto. Pesquisadora de formação, não consigo lidar com o fenômeno sem documentar. As anotações de 4 dias foram assim. Agora eu entendi, porque no começo do relato ela coloca, né? Por 11 dias, né? Você vê que é uma pessoa que trabalha ali com... Uma pessoa bem ali com exatidão, uma pessoa racional. Dia 1, 23 horas e 14 minutos. Reflexo piscou antes de mim. E ela foi colocando, tá, gente? Muito assim, observador, né? Dia 2, 2h03. Reflexo virou a cabeça meio segundo antes de eu virar. Ela deve ser virginiana, gente. Olha, depois você me diz aí no comentário se você existe à vontade de falar se você não é virginiana. Porque olha,
Dia 3, nada. Dia 4, 1h17. Reflexo, estava sorrindo. E eu não estava. Olha, o negócio começou a piorar. Esse último me fez fechar o caderno, ir para o quarto e ficar de olhos abertos, olhando para o teto até o amanhecer. Porque a diferença entre as ocorrências, essas eram simples, né, mas nada devastadoras. As outras poderiam ter explicação como um delay visual, cansaço escuro, um reflexo, né, mas você não está sorrindo, não tem explicação que o cérebro aceite. Eu havia visto claramente meu rosto no espelho, meu cabelo, minha roupa no escuro do corredor, sorrindo de um jeito que eu não estava sorrindo. Um sorriso que não era meu. Não na expressão, não na intenção, não em nada. Passei o dia seguinte pesquisando sobre espelhos, sobre artigos de brechó, sobre tudo que estava ligado ao tema. Encontrei muita coisa. Em várias tradições culturais, judaica, islâmica, algumas africanas, algumas europeias, medievais, espelhos são cobertos após a morte de alguém na casa, porque acredita-se que o espelho pode capturar a alma do recém-falecido antes que ele parta, ou que pode funcionar como portal entre o lado de cá e o lado de lá. Em algumas tradições do interior do Brasil, espelho velho nunca se compra de estranho, porque espelho guarda o que viu e não sabe o que se viu por aquele espelho. Fechei o computador, fui até o corredor, olhei para o espelho, à luz plena do dia, por um longo tempo. Meu reflexo me olhou de volta, em perfeita sincronia, sem nada fora do lugar. Peguei um lençol e cobri o espelho. Naquela noite, dormi, a noite inteira pela primeira vez em dias. Mas de manhã, quando passei pelo corredor, o lençol estava no chão, dobrado, com cuidado, no chão, dobrado, enquadrado, como roupa que alguém tirou e dobrou antes de guardar. O espelho estava descoberto. Cobri de novo. Desta vez, prendi com fita crepe nas bordas. Na manhã seguinte, a fita estava intacta nas bordas. O lençol estava no chão, dobrado, no mesmo quadrado cuidadoso. Cobri pela terceira vez. Não. Gente, como você é corajosa. Cobri uma terceira vez, não com lençol, com papel craft. Sabe aquele papel, gente, que às vezes a gente enrola, é mudança, né? O papel craft é um papel até marrom, assim, a gente encontra assim para enrolar, embalar as coisas. Com papel craft, que usei para cobrir o espelho inteiro e prendi com fitas por todos os lados, sem deixar nenhuma fresta. Na manhã seguinte, o papel estava no chão dobrado. E no espelho, escrito com o dedo, na poeira fina da moldura de madeira, havia duas palavras: não adianta. Liguei para minha mãe naquela manhã em pânico. Minha mãe me deu o número de uma senhora que ela conhecia do grupo de oração. Vou chamá-la de Dona Maria. E ela disse que entendia das coisas. Dona Maria apareceu no apartamento naquela tarde. 70 e poucos anos, terço na mão, expressão de que já viu de tudo e não se impressionava com mais nada. Ficou de frente do espelho coberto por um tempo. Não tirou o papel, apenas ficou ali, em silêncio, com a mão espalmada sobre o papel craft, sem tocar. Assim, né, gente, como se fosse em posição, né? Depois virou para mim e perguntou: Você sabe quem morreu na frente desse espelho? Eu disse que não, pois havia comprado num brechó. Ela sentiu como se fosse uma resposta que ela esperava. Espelho velho guarda o último rosto de quem viu com muita emoção. Pode ser choro, pode ser medo, pode ser agonia. O que está aí dentro não é maldade, é memória. Mas memória forte, demais, que não se esquece fácil. Perguntei o que fazer. Esse espelho não é seu, devolve para a terra. Naquela tarde,
desci com o espelho, fui até numa praça perto de casa e quebrei. Não por raiva, com cuidado, com um martelo em pedaços pequenos. Juntei os cacos no saco, fui até a beira do rio Capibaribe e joguei na água com maré descendo, como Dona Maria havia mandado. Nossa, gente, mas você jogou vidro, amiga. Não podia ter enterrado, que alguém poderia se cortar, né? Água que corre leva o que não deve ficar, ela havia dito. Naquela noite, dormi com todas as luzes apagadas pela primeira vez em 11 dias. Não acordei no meio da madrugada, não ouvi nada, não vi nada. De manhã passei pelo corredor. Agora, com uma parede limpa, onde o espelho havia ficado, e por um momento, só por um momento, senti aquela frieza específica que havia aprendido ali. Parei e respirei. Falei, pode ir. Eu disse em voz alta, para a parede vazia. Eu não sou você. O frio passou. Tenho um espelho novo agora, comprado em loja, com nota fiscal, sem histórico que não seja minha. E nunca mais comprei nada no brechó. Olha, Patrícia, mulher. Mas você foi corajosa, né? É que você falou que você é pesquisadora, que você ficou ali anotando dia, hora. Eu, gente, acho que na primeira manifestação eu já procurava uma ajuda espiritual, tá? Nossa, seu relato, gostei muito, e gostei muito da questão, somente do seu perfil, né? De como você ali conseguiu lidar com toda a situação, né? Nossa, parabéns, viu? E obrigada por ter enviado o relato, tá certo? Para você aí que assistiu até agora, muito obrigada. Se você tem um relato, não esquece de me mandar aqui via e-mail. Comenta com todo carinho, tá? Se inscreve no canal do YouTube se você não se inscreveu ainda. Se você é do TikTok, vai lá na minha bio e clica lá para assistir os outros relatos no meu canal do YouTube, tá? Ó, beijão e até o próximo relato.